Vai vencer a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã? Muita gente, cada vez mais, estão prevendo uma derrota até então, né, historicamente inesperada, dos Estados Unidos e de Israel. Erros de cálculo, presunção de poder superior ao que realmente tem, presunção de incapacidade de resposta do Irã falsa, né? E as coisas estão se desenrolando de uma maneira que talvez realmente comprove essas hipóteses ou essas análises anteriores de que os Estados Unidos entraram nesta guerra de maneira muito atabalhoada e sem uma devida preparação para um conflito mais prolongado, que é o que se avizinha ou que já está em desenvolvimento. Vamos ver. Quando surgiu, né, essa nova guerra, gravei um vídeo reagindo imediatamente, e a minha primeira posição foi imprevisível. Não dá para você, no start, né, de um conflito dessa dimensão, já ter uma ideia clara da sua resolução. Eu ainda tenho dúvidas, mas uma certeza eu tenho. De qualquer modo, sendo vencedor ou sendo vitorioso nessa guerra, os Estados Unidos está num caminho de derrota. Os Estados Unidos está sendo derrotado historicamente, e não é o Irã o grande vencedor, a grande força que está provocando essa mudança geopolítica, essa mudança histórica de imensa importância. É a China, todo mundo sabe disso. O grande vencedor histórico das últimas décadas é a China, o país que está superando historicamente os Estados Unidos em todas as dimensões fundamentais é a China. E a China com a peculiaridade única, fundamental, historicamente fundamental, da máxima importância, de ser um país socialista. A gente está analisando aqui, eu sou Paulo Fleury Teixeira, tenho formação filosófica e médica, e estou fazendo essas análises aqui sequencialmente para dar conta dessa grande crise histórica em que nós estamos metidos, que o mundo está passando, uma crise que talvez as pessoas ainda não tenham dimensionado a grande proporção que ela tem. É maior do que outras que a gente conviveu. Certamente eu estou agora, com os meus 62 anos, num momento histórico mais importante da humanidade durante toda a minha vida, não tem dúvida alguma. E um dos aspectos fundamentais desse momento é justamente essa transição de hegemonia ou a perda relativa da hegemonia dos Estados Unidos em função do ascenso da China. E nesse contexto, dado o quadro de desenvolvimento de forças produtivas, o desenvolvimento da produção, de integração da produção mundial, sobretudo, e pela própria postura da China, nós estamos vendo a necessidade do desenvolvimento de uma nova governança mundial. A ONU está fracassando no seu mandato fundamental, que era a garantia da paz. A ONU não tem mais papel relevante no mundo no momento, foi completamente escanteada, e uma nova governança mundial terá que se desenvolver e vai se desenvolver, dadas as necessidades históricas do momento. E como eu estou insistindo nessa série de vídeos que eu tenho feito agora sobre uma análise circunstanciada ali do segundo semestre de 2024, que se aplica ainda plenamente ao momento atual e que tem servido para eu rever os passos que eu tenho dado nesse processo de análise, que eu estou fazendo questão de colocar a público porque vejo que ele não tem ainda correspondente. Não vejo outros analistas, mesmo aqueles que são bastante antenados do ponto de vista
histórico e que focalizam a sua análise no grande quadro mundial, não tenho visto análises da crise atual com essa visão que eu estou desenvolvendo aqui, por isso eu estou fazendo essa questão. E agradeço muito antecipadamente qualquer comentário, qualquer participação para o debate. O meu interesse é provocar debate, meu interesse é desenvolver conhecimento e atingir certos níveis de certeza, né, de segurança nessas análises. Bom, prosseguindo, nós estamos então num momento aqui dedicado justamente à necessidade dessa nova governança mundial e as perspectivas do seu desenvolvimento, e agora destacando o papel predominante nesse processo da China socialista. E o que a gente vê, todas as evidências, isso lá em 2024, já eram claras, e já eram antes claras, de que todas as evidências do presente já davam conta que os Estados Unidos estão perdendo ou já perderam irremediavelmente a sua hegemonia econômica e, portanto, geopolítica no mundo. E também é razoável que, neste contexto, a opção militar se torne cada vez mais importante ou necessária para essa grande potência decadente relativamente, ainda é uma superpotência, é a maior potência mundial ainda, mas é decadente do ponto de vista relativo em face do crescente de desenvolvimento da China socialista. E a minha aposta é que a transição de hegemonia no palco mundial atual, será dessa vez diferente do modelo anterior, que foi identificado, ou pelo menos que me parece uma análise ajustada, pelo financista Ray Dalio. É um grande investidor, né, mas que se deteve em algum momento com a sua assessoria a fazer alguma pesquisa histórica e por motivos do seu trabalho e das suas aplicações, e ao fazer isso ele chegou a uma visualização das sequências pelas quais essas trocas de hegemonia se deram no capitalismo entre Holanda e Inglaterra, Inglaterra e Estados Unidos, e agora Estados Unidos e China. E será diferente porque terá na sua ponta de lança não uma outra nação capitalista e, portanto, imperialista, como eram os anteriores, como foram todos os anteriores nesses últimos 400 anos. O fato da China ser socialista e a realidade de sua postura no cenário mundial atual, já naquela época e novamente continua assim, nos permitem prever que desta vez não será mais uma transição imperialista capitalista. Portanto, não poderá ser a transição para o poder concentrado nas mãos de uma única nação ou para uma pequena federação de nações dominadoras, imperialistas no mundo, como é o que nós vivemos nas últimas centenas e centenas de anos. A China socialista, por sua experiência, por sua postura no mundo, nos mostra que há alternativa, né? Há um caminho diferente a ser traçado que não aquele de uma concentração de poder, de dominância num único país, numa única nação, numa sequência de países, uma conjunção de países dominantes, né? A China não tem essa postura imperialista, já mostrou isto, ainda que haja muita propaganda, né, contrária. Toda a postura da China em relação aos demais países é de aliança, é de ganha-ganha, é de desenvolvimento mútuo, é de não interferência nos assuntos internos em geral. Essa, por enquanto, até agora, é certamente a postura que a China tem tomado, e é alentador que seja assim, e como eu
analisei no vídeo anterior, é por isso justamente que é a China agora quem propõe o desenvolvimento de uma nova governança mundial e também, ao contrário, é por isso agora que são os Estados Unidos os maiores inimigos dessa possibilidade no mundo atual. A China deve abrir mão, né, de uma hegemonia econômica e militar, de modo hegemônico, exploratório, dominador nas suas mãos. Mas não deve também permitir que isso se realize pela concentração de poder em alguma moeda ou potência militar nacional, outra qualquer que não a dela. Isso quer dizer que nós devemos marchar, era esse o tema do vídeo anterior, para alguma coisa diferente do domínio atual do dólar no mundo e da ocupação militar do mundo pelas bases extraterritoriais dos Estados Unidos. Isto irá acontecer, a China é o grande vetor desse caminho, isso, no entanto, não se dá de uma hora para outra. Todas as minhas análises têm projetado que a gente terá ainda pelo menos uns 5 anos e talvez uns 20, 25 anos ainda de conflitos nesta transição. É muito importante que as pessoas entendam que são 3 grandes conflitos que se associam, três grandes crises que se associam. Uma é essa que a gente está focalizando agora, essa transição, a perda da hegemonia dos Estados Unidos e o ascenso da China e, portanto, com esse ascenso, o desenvolvimento dessa nova governança mundial. O outro é a crise base de tudo, o drama, a violência, a tensão social aumentada, né, e em crescendo que a gente está vivendo, que é a crise econômica final da onda neoliberal. Eu tenho analisado isso largamente nesses vídeos e sugiro que quem tenha qualquer interesse nisso procure algum com esse tema. Eu fiz vários, né, já soube, porque tem ali justamente uma análise que você não verá em outros analistas, ou em órgãos da imprensa, e nem na academia eu tenho visto isso. Não teremos realmente que construir essa transição para uma força, ou algumas forças, enfim, que concentre, né, um país só que concentre. Não, vão se desenvolver forças de algum modo supranacionais, potentes o suficiente para se imporem no cenário mundial de conflitos crescentes, envolvendo as grandes potências. Por exemplo, como agora estamos vendo os Estados Unidos diretamente envolvidos, e isso é um chamamento potencial para o envolvimento de outras grandes potências. Repetindo mais uma vez, a gente, quando começa uma guerra dessa, você sabe o que fez, o que aconteceu, como começou. Ninguém sabe como isso vai acabar. É um risco altíssimo que não deveria jamais ser imposto. A violência que já ocorreu e o risco de algo muito maior ainda é absurdo, é inaceitável, né? Mas nós devemos transitar para uma forma de governança, um agenciamento, né, supranacional que dê conta do sistema financeiro e que dê conta da organização militar, de algum modo, no mundo, para além dos países. Isto é algo muito difícil de ser visualizado sequer no momento, mas é ao mesmo tempo absolutamente necessário e com o tempo será desenvolvido de uma maneira ou de outra, porque é uma necessidade do sistema econômico mundial em integração progressiva. Creio que, afora este, então, não há outro caminho senão o das grandes guerras, como ocorreu na primeira metade do século passado, mas também aí, a partir das grandes guerras, a resolução foi socializante.
Isso é preciso que as pessoas tenham muita clareza. A resolução da grande crise do século passado, começando na década de 20, avançando pela década de 30 e se desenvolvendo realmente a partir de 45, com o final da Segunda Guerra, é de socialização, é de ganhos de direitos trabalhistas, é de importância da participação do setor público na economia e na organização e gestão da economia, é de desenvolvimento e aplicação de medidas anticíclicas sistematicamente. Tudo isso são ganhos socializantes que irão ainda mais se desenvolver mais intensa e largamente na resolução dessa crise atual. É por isso que eu disse e repito, a nova ONU será certamente mais socialista do que esta que a gente tem hoje, que apenas foi um embrião extemporâneo da governança mundial que terá que se desenvolver. É isso por hoje, até o próximo vídeo.